É a primeira vez que eu estou no governo e quando a Marina convidou, lógico, uma alegria trabalhar com a Marina, mas o momento é muito único, né? Assim, o tema de mudança climática, eu brinco que é o tema mais sexy da esplanada em Brasília, é o tema de clima, ele é um tema transversal, todo mundo só fala disso, né, de clima agora, tem uma COP chegando, tem um G20, no qual o tema de clima é também prioridade, são dois task forces, né, do presidente Lula, um de pobreza e um outro de clima, então, assim, é o tema, então foi assim, interessante poder aceitar, estar nessa posição, e aprender um pouco, né, o que é ser governo. Eu, graças a Deus, tenho o Ricardo em casa, que já teve muitos anos no governo, então que pode me dar boas aulas para começando, porque não dava nem tempo de aprender, né? Não dá nem tempo de aprender quando o tema está muito em voga lá e dá vontade de fazer muito mais do que a gente consegue até entender a máquina aí do Estado. O que eu pensei para fazer era, conversei um pouco com o Otávio, era apresentar a maior iniciativa da Secretaria. Então, eu estou na Secretaria Nacional de Mudança do Clima, dentro agora de um ministério que mudou de nome, que é Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, mostra que esse é o locus, assim, dentro da esplanada, que tem esse sobrenome, apesar de clima estar em todos os outros ministérios. E dentro da secretaria nós temos não, diversas prioridades, é, mas obviamente que o Plano Nacional de Mudança do Clima é um carro-chefe para nós lá, e a gente tem liderado esse processo. Então, eu pensei em começar só a mostrar alguns slides sobre esse programa, e depois falar algumas coisas sobre COP30, e a única coisa que você falou, Eugênio, que talvez não esteja tão certo, é que em vez de 40 mil, a expectativa é de 70 ou 80 mil pessoas esperando ali em Belém para a COP30, né? Então, é muita, muita gente, e interessante ver que é o Brasil como locus e uma expectativa na Lua sobre o Brasil e mudanças do clima, né? Com tudo isso que está acontecendo. Bom, então esse aqui é o Plano Clima. Para esse público aqui, obviamente, a gente já sabe de muitas dessas coisas, eu e o João, mas assim, é só para mostrar esse gráfico, porque assim, não importa que centro de pesquisa se coloque, mais do que evidente, todos os centros de pesquisa podem diferenciar minimamente, mas mostra que assim, as temperaturas têm aumentado e aumentado hiper rapidamente. Esses dados estão mais do que. Não, hoje em dia, e eu brinco, outro dia eu falei uma coisa e todo mundo, né, até viralizou na mídia, que eu falava assim, quem é que coloca os seus filhos ou seus netos no avião que tem 97% de chance de cair? E é isso que a gente está fazendo com a próxima geração. A gente está colocando os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos neste avião planeta, com esta chance, onde a ciência está nos guiando, né? É uma loucura. Esse dado eu queria mostrar, porque é muito interessante, a cada década, como vocês veem aqui, de 81, a cada 2 décadas, de 81 a 2023, são os dados da temperatura dos oceanos. E como vocês veem, nos últimos anos, a linha amarela e essa linha preta mais escura, assim, não só estava subindo devagarzinho, com alguma regularidade, mas agora a gente acredita, os cientistas acreditam que a gente está num tipping point para além, aonde agora é exponencial as mudanças que vão começar a acontecer. Então, ela não é mais tudo acontecendo com mais intensidade, mas agora efeitos exponenciais e essa temperatura, lógico, tivemos um El Ninho, o ano de 2023 e agora ainda um pouco em 2024, que fez as temperaturas do oceano aumentarem, mas aumentou de uma maneira nunca vista antes na história, para além, então acho que esse tipping point ele já começa a acontecer em algumas áreas. E aí é interessante porque o que é, né, a mudança do clima, é a catástrofe, é o fim do mundo, não é? Não, o que a gente vê que é isso, são os eventos extremos
com muito mais intensidade, com muito mais violência e muito mais constantes. Então, é essa cauda longa, onde a gente consegue ver que antes o que era severidade de enchentes, que era nessa cauda não, mais curta, ela está se alongando e virando, no caso aqui, enchente, mas a mesma coisa poderia ser vista para ondas de calor, para secas, para deslizes, ciclone, não importa qual evento climático, todos eles estão ficando mais frequentes e mais severos. Então, essa é a grande, e acho que, obviamente, e toda a minha solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, eu acho que é simbólico o que a gente está vendo ali, infelizmente, talvez isso vire o novo normal. Então, diante disso, logo que o presidente Lula foi eleito, e a gente começou lá o governo, criou-se aí, já existia, mas tinha parado na época do governo Bolsonaro, o Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Então, a gente voltou com esse Comitê Interministerial, são 20 órgãos que fazem parte, essa sopa de letrinhas aí são 18 ministérios, e pela primeira vez agora formalmente o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e a Rede Clima, que é uma rede de cientistas, também fazem parte desse comitê interministerial. A gente espera agora, no começo de junho, ter um novo decreto desse comitê, porque tem mais 6 ministérios que querem fazer parte do comitê interministerial, e a gente vai robustecer também a participação da sociedade civil. Então, esse é o locus de decisão dentro do governo, mas mostra que o tema de clima ele é totalmente transversal na esplanada. E o presidente Lula ele priorizou o tema da mudança do clima, não só trazendo e robustecendo aí o comitê interministerial, mas logo no ano passado já corrigindo a NDC que a gente tinha, que tinha tido uma pedalada no último governo Bolsonaro, então a gente corrigiu e daqui a pouco eu entro, né, em detalhes sobre isso. Então é um comitê que tem grupos de trabalho, por enquanto tem 4, também a gente vai aumentar a complexidade desse comitê, e esses grupos de trabalho estão se encontrando assim, a cada 15 dias, a cada semana, estão muito, muito ativos. Então, um sobre adaptação, um sobre mitigação, um sobre revisão da Política Nacional de Mudança do Clima de 2009, que está totalmente defasada, então a gente vai estar revisando, e também sobre mercado de carbono, que está aí no Congresso, e alguns de vocês têm acompanhado bastante a saga do mercado de carbono, né? Bom, então, olhando agora, então, esse comitê deliberou que nós deveríamos fazer o Plano Nacional de Mudança do Clima, que seria um plano clima de 2024 a 2035. Então, você vê que não é um plano de curto prazo, é um plano de médio prazo, que a gente deveria se debruçar, e ele tem 2 pernas, uma perna de mitigação, então é emissão de gases de efeito estufa, e um já de adaptação. Então, pela primeira vez no plano clima, a gente já tem um PNI, um Plano Nacional de Adaptação de 2016, mas foi um primeiro plano que era um pouco robustecer a ciência de adaptação daquela época, e que o governo brasileiro fez, mas nunca teve planos setoriais. Então, mostra aí a ênfase, desde o começo do ano passado, no tema adaptação, com tanto peso quanto mitigação, e a gente vê esses 2 lados muito casados, e com algumas estratégias transversais. Então, uma estratégia de transição justa, né, com populações mais vulneráveis, olhando também, a gente já começa a ver algum conflito entre a agenda ambiental e climática, por exemplo, em eólicas onshore, né, onde você tem ali já conflitos entre uma agenda socioambiental e uma agenda climática, então a gente já se preveniu para colocar quais serão, dentro desse plano, quais serão os possíveis embates entre essas 2 agendas, para a gente resolver antes que eles virem um problema. Muito importante, meios de implementação, porque não adianta a gente só ter planos e metas, se a gente não sabe quanto custa,
quais são as prioridades dentro de cada setor e quem vai pagar. Então, vai ter um lado que a gente já está desenvolvendo grande sobre meios de implementação, e já começamos como o Fundo Clima, o mercado de carbono entra aqui, outros fundos que têm sido pensados, uma estratégia transversal de educação, capacitação, pesquisa e conhecimento. Muita gente que está aqui sabe que essa transição que a gente almeja para o Brasil, ela só será possível se a educação e a ciência vierem juntos, porque ela tem que ser guiada pela ciência e, logicamente, vamos precisar também de novos skills, né, para as pessoas, e o monitoramento e avaliação. Então, o que é o Plano Clima mesmo? O Plano Clima de Mitigação são 7 planos setoriais de agricultura, uso da terra, cidades, energia, indústria, resíduos e transportes, como é que esses setores vão diminuir a sua pegada de carbono. Então, para esses 7 setores. E para adaptação, são esses 15 setores, que, aliás, já tem mais dois novos ministérios resolveram também abrir planos de adaptação, que é como é que a gente vai adaptar a nossa agricultura, a nossa biodiversidade, as nossas cidades, a nossa indústria, a nossa energia, que depende tanto de uma regularidade de chuvas, né, com as mudanças do clima. Então, cada um desses programas, a Secretaria Nacional de Mudança do Clima, que é a secretaria daquela comissão interministerial, nós estamos coordenando, mas cada um desses planos, e a gente está fazendo conjunto com todos os ministérios, está sendo elaborado conosco e um ministério relacionado. Então, a Agricultura e MMA para o plano de mitigação de agricultura e para o plano de adaptação de agricultura. O MMA e o Ministério de Minas e Energia na área de energia. Então, a gente está sempre fazendo essas duplas e envolvendo um pouco todos os ministérios. Para mitigação, e todo mundo, a gente já vem falando, né? Jorge está aí, tem participado bastante desse debate, que o Brasil, numa economia de baixo carbono, o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande, né? Porque, por causa da nossa matriz elétrica ser de baixo carbono, logicamente, nossas florestas, a agricultura brasileira podendo se adaptar aí para ser uma agricultura de baixo carbono, mas o Brasil é também o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. A gente só emite, milhões de inverted commas, a gente só emite mais ou menos 4% das emissões do mundo, mas já somos o 5º maior. A China com 33%, Estados Unidos hoje em dia com 28,5%, né? Aí tem Europa, Rússia, Indonésia, mas nós já somos o 5º. Então, assim, apesar do Brasil ter grandes vantagens comparativas, isso é um potencial para a gente transformá-las em competitivas. A gente tem que descarbonizar, temos que contribuir para essa descarbonização. O nosso trabalho no Plano Clima é relativamente fácil, porque aqui vocês veem, de 1990 até 2020, o que o Brasil tem emitido e quais os setores que vêm emitido mais. O verdinho é mudança do uso da terra, que é basicamente desmatamento. Então, o nosso grande vilão é desmatamento, e o segundo grande vilão é a agricultura. Depois entra aí energia, indústria, muito pouquinho, resíduos, muito pouquinho, né? Mas sabemos de onde está vindo a nossa emissão. E o Brasil já tem metas. Então, a gente já tem uma meta para 2025 de chegar em 1,32 gigatoneladas de emissões líquidas. Então, não é bruta, é líquida. Então, já com captura de carbono das nossas florestas. Em 2030, chegar em 1,2, e já falamos que vamos ser carbono neutro em 2050. Então, o nosso trabalho no Plano Clima de mitigação é falar como é que cada um desses setores, quanto cada um desses setores vai contribuir para que esta curva aconteça, para que a gente atinja as metas que a gente já depositou na ONU, e, logicamente, criar a nossa nova NDC para 2035.
porque, de acordo com o Acordo de Paris, todos os países têm que depositar uma nova contribuição nacionalmente determinada na nossa COP, na COP 30. E nós queremos liderar pelo exemplo e ser um dos primeiros países que já fale a meta de 2035, porque a gente vai ser presidência da COP, então a gente quer falar assim, olha aqui a nossa é boa, ela é ambiciosa, então cadê a de vocês, né? É para a gente poder cobrar, a gente achou que teria que fazer a nossa. Então, estamos no Plano Clima desde setembro do ano passado, trabalhando com cada um dos setores para ver a contribuição de cada um dos setores, para ver que tipo de investimento cada um dos setores vai precisar, quais são as tecnologias que cada um dos setores vão precisar, e já sugerindo a meta de 2035. Então, esse é o trabalho, e a gente pode entrar em mais detalhe. Só que, logo que a gente começou, a gente percebeu que o Brasil pensa só nas vantagens comparativas e tentar transformá-la em competitiva nesses setores que a gente colocou, mas o Brasil nunca se viu como um país muito, muito vulnerável às mudanças do clima. E o Brasil é extremamente vulnerável às mudanças do clima. Pelo seu próprio tamanho, nós temos todos os eventos climáticos que alguém pode imaginar. Muita chuva, ciclone, seca, ondas de calor, a gente tem quase todos os eventos climáticos. E esse gráfico aqui é interessante porque mostra dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, isso é um dado aqui do CEMADEM, 3.679 têm baixa ou muito baixa capacidade de adaptativa às mudanças do clima. Se vocês repararem aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, vocês percebam que eles não estão como baixa capacidade adaptativa. Eles tinham uma razoável capacidade adaptativa e olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Imagina no norte do país, aqui tudo em vermelho, ou no Nordeste, isso mostra um pouco a baixíssima capacidade do Brasil, quão mal preparado nós estamos para enfrentamento das mudanças do clima. E o crescimento dos eventos extremos, não por coincidência, porque é a ciência, já deixam isso mais do que claro, aonde os eventos extremos vão acontecer. Então, assim, olhem esses dados, né? Mostra ali Rio Grande do Sul, o que ia acontecer em termos de enchente, isso em geral, obviamente, no norte do país. Então, isso é do IPCC, do relatório 6. Então, já tem dados que nos orientam para saber aonde e que tipo de eventos extremos acontece. Não é bola de cristal, obviamente, ciência é ciência, mas já temos muitas informações e por isso deveríamos já poder andar com isso. Então, esse aqui já mostrei, que é mostrando por município, a gente já tem esses dados. Alguma coisa acontece. Aqui. E mostra que aqui no Brasil, os eventos extremos também já tem dados, esse aqui é só até 2019, mas agora já tem no Atlas de Desastres Naturais do Brasil, que é todos os tipos de evento extremo, de clima, de água, de metodologia, todos os eventos estão aumentando e em todas as regiões do Brasil. Então, o Brasil tem que se ver como um país muito vulnerável às mudanças do clima. E não é só assim, as regiões, a economia brasileira é muito vulnerável à mudança do clima. Nosso setor energético depende de hidrelétrica. Então, se não chove, todos nós temos um problema. A nossa agricultura depende da safra e safrinha, né, por causa do clima, que a gente consegue ter uma agricultura. Então, se a gente não se vê como um país muito vulnerável, não só temos que contribuir, mas temos que fazer com que todos contribuam, porque é em nosso benefício, sim. E aqui mostra assim, as tendências nos últimos 60 anos, né? O número de dias secos consecutivos, por exemplo, no Nordeste, que agora já tem uma região que antes era semiárida, agora já está sendo vista como árida, isso já está acontecendo. Então, se a percepção antes que mudança do clima era um problema para as futuras gerações, acabou essa história.
Ela é aqui e agora, seja por causa de seca, seja por causa de chuva. Qual o grande desafio? O grandíssimo desafio que a gente vem enfrentando é que mudança do clima é quase tudo. Então, ela é multinível, multissetorial, multiministérios, ela é multitudo. E fazer com que a gente tenha um alinhamento dentro do governo federal, agora vão ser 22 ministérios, fazer com que a gente fale com os 27 estados, com que a gente traga capacidades para os 5.570 municípios, e ainda em debate com a sociedade civil, com a academia, com o setor privado, esse task de a complexidade de trazer todo mundo para a mesa, com níveis diferentes de entendimento, com as complexidades que é fazer esse trabalho, esse talvez seja a parte da governança e participação, porque não adianta só um lado fazer, todo mundo meio que tem que fazer, e ao mesmo tempo você tem que ter prioridades. Então, esse é o grande desafio. Voltou aqui de novo. Não podia deixar de falar, obviamente, da terrível tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente viu agora e viu ano passado, e teve a do litoral norte de São Paulo, teve lá em Recife, vai começar agora a seca o fogo na Amazônia. É muito impressionante o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Obviamente, essa combinação do El Niño com mudança do clima e a região, que o Rio Grande do Sul, fora, logicamente, o cuidado com a cidade, com as leis ambientais ali da região. Então, é, é uma multiplicidade de problemas acontecendo ao mesmo tempo, mas, infelizmente, talvez o que a gente viu no Rio Grande do Sul pode virar o novo normal em muitas cidades brasileiras e em muitas cidades em outros países do mundo, porque ninguém está preparado para a severidade da mudança do clima, por mais que tenha tido alerta da ciência desde sempre. Então, o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul é um pouco o que a gente vem conversando, e estamos trabalhando num outro programa dentro agora do governo, que é a nossa relação entre gestão de desastre e gestão de risco. O Brasil tem um relativo bom, como é que fala? Instituições que fazem a gestão do desastre, principalmente a Defesa Civil. A gente se vê como frágil, obviamente, agora, quanto mais depois desse evento, mas comparado com muitos países, principalmente países em desenvolvimento, a gente tem lá uma defesa civil, a gente já declara estado de calamidade. Quando declara estado de calamidade, governo federal, governo estadual e municipal trabalham juntos, reconstrução. A gente tem algum aparato institucional. Aonde a gente peca, está pecando muito, é a gestão de risco. É adaptação, mas é mais do que adaptação. E é prevenção e preparação. Então, a gente está desenhando agora um novo programa dentro do governo, com foco em gestão de risco de médio e curto prazo, que são coisas muito básicas, né? Porque, como a gente já sabe quais são os municípios em altíssimo risco, como é que a gente ajuda aquele município a lidar com o problema antes que o problema chegue. Como é que a gente faz isso? Temos ciência para isso. Temos que criar agora as instituições que possam ajudar esses municípios. Bom, acho que era isso. Isso. Então, a gente está tentando desenhar essa política climática nova e fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas e uma política que seja a cara do Brasil. Ela tem que ser boa para nós e depois a gente fala com a NDC, versus ter lá uma meta internacional e depois ajustar a política pública. Então, tem sido ótimo, vou parar aqui de dividir a tela, tem sido ótimo as reuniões, não só dentro do governo, mas agora a gente começou já a trazer os dados para setor privado e sociedade civil de cada um daqueles setores para dialogar, e a gente espera chegar no fim do ano com a estratégia nacional, tanto de mitigação quanto adaptação, e com as estratégias setoriais até março, maio do ano que vem.
Então, esse é o planejamento. E, por fim, para não pegar muito mais tempo, sobre COP30. Sim, o governo Lula, obviamente, chega, prioriza a mudança do clima, simbolicamente, ao trazer mudança do clima como um tema muito importante, ele faz duas declarações que eu quero me referir a elas agora, porque elas estão ligadas. Uma é desmatamento zero. Essa é muito importante porque a gente já teve aqui muitas reuniões, né, que falava sobre o nível de desmatamento e acho que essa dedicação que outros secretários dentro do Ministério do Meio Ambiente, junto com outros ministérios, têm feito no combate ao desmatamento, ele é muito simbólico sobre a contribuição brasileira contra a mudança do clima, porque é o nosso maior vetor de emissão, e como vocês sabem, não só o Brasil, o ano passado, 2023, comparado com 2022, diminuiu o desmatamento em 50%, comparado com esses 2 anos, o que significou que o Brasil não colocou, não emitiu mais de 250 mil toneladas de carbono. Nenhum país no mundo conseguiu, em um ano, diminuir tantas, evitar tantas toneladas de carbono. O que mostra que no Brasil a gente tem uma oportunidade muito grande. Se a gente parasse de desmatar, a gente poderia deixar de emitir muito, e, obviamente, manteríamos a nossa capacidade de captação. E a decisão do presidente Lula, que ele repete o tempo inteiro, desmatamento zero, é fundamental para mostrar a prioridade política para dentro do governo, para todos os ministérios, logicamente para o Congresso, para os estados. Isso não quer dizer que é fácil, e não quer dizer que está todo mundo no mesmo barco, mas a decisão política muito importante. A segunda coisa que ele falou, e foi lá em Sharm el-Sheikh, acho que até o João, né, João, você estava lá junto, é, foi quando o presidente Lula convidou a comunidade internacional para sediarmos a COP no Brasil e sediarmos na Amazônia, porque estava pegando fogo a Amazônia na época, né? Então vamos ter uma COP 30 em Belém, e desde aquele momento a gente já está trabalhando um pouco para a COP 30. Tem uma divisão de trabalho agora dentro do governo que a gente já estabeleceu, que criou-se uma secretaria COP 30 dentro da Casa Civil, para trabalhar com o governo do estado e com a prefeitura de Belém para preparar Belém, que não vai ser um pequeno task, que eu, graças a Deus, quem é o secretário ele chama Walter Vieira, que ele está empossado há 2 meses só, acabou de ser empossado, coitado, mas a tarefa dele é fazer Belém virar uma cidade que consiga receber 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, e não são qualquer pessoas, né? São 140, normalmente 140 líderes que vêm para a COP, que é o maior encontro global das Nações Unidas, que são as COPs de clima hoje em dia. E da parte de conteúdo, a gente está criando um subcomitê dentro do Comitê Interministerial, para a gente já começar a lidar assim, quais são os indicadores de sucesso da COP30. A gente sabe que o que a COP30 tem que entregar está muito claro, são NDCs alinhadas com 1,5, com a temperatura de 1,5, então a nossa NDC tem que ser alinhada com 1,5 e a gente tem que fazer com que todos os outros países façam o mesmo. Então, essa é a nossa grande tarefa. Tem milhões de outras tarefas aí a serem feitas, né? E aí, a gente, como eu comentei, vai ser liderado ali pelo Itamaraty, pelo André, e por nós ali no Ministério de Meio Ambiente. A gente, hoje em dia, já tem uma troika das Azerbaijão, Emirados e Brasil, que a gente já está liderando ali juntos. Então, esse é a nossa grande entrega para a COP30, são NDCs alinhadas e com planos de implementação, porque não adianta só ter meta se os países não estiverem implementando as suas metas. Eu paro por aqui para a gente poder conversar, mas tenho certeza que dá para a gente conversar bastante. Obrigada. Algumas expressões importantes, a Ana mencionou algumas delas, mas eu acho que tem algumas que devem ser expostas, sobre os avanços que o governo está fazendo na área socioambiental. Em primeiro lugar,
o plano de transformação ecológica do governo federal, elaborado em conjunto entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente. Quem está coordenando esse plano é o Rafael Dubé, que é um especialista em energia, foi agora para a Petrobras, é alguém muito ligado na inovação na área de energia. Então, é uma coisa, é uma dimensão muito positiva. Segundo lugar, como todo mundo sabe, a redução do desmatamento na Amazônia, que foi bastante significativa. Entre 2002 e 2012, o Brasil reduziu em 80% o desmatamento da Amazônia e foi o país que, isoladamente, mais contribuiu para a redução das mudanças climáticas, e agora a Ana vem com essa informação que, novamente, nós ocupamos esse lugar. Por que que nós ocupamos esse lugar? Vamos ser claros, não é porque nós fizemos uma grande transformação tecnológica que permitiu que nós adaptássemos a nossa economia para as exigências desse momento, mas sim porque nós fizemos algo que nós éramos o único país do mundo, não sei se ainda somos, em que metade das emissões vem de desmatamento. A Indonésia estava com a gente, a Indonésia reduziu muito esse montante. Então, hoje, 75% das nossas emissões vêm de desmatamento e agropecuária. Uma parte das emissões da agropecuária é muito difícil de reduzir. O uso de fertilizantes, por exemplo, na agricultura, é um negócio muito difícil de você, a curto prazo, reduzir. Mas as emissões, por exemplo, da pecuária bovina não exigem grandes transformações tecnológicas para que sejam reduzidas. E as emissões da pecuária bovina devem corresponder mais ou menos a metade, quase metade das emissões do setor agropecuário. Então, o low-hanging fruit, como dizem os americanos, nós temos isso provavelmente mais do que qualquer outro país do mundo. Outro fator muito positivo é que tanto a equipe do Ministério do Meio Ambiente como a equipe do Ministério da Fazenda são equipes compostas por pessoas de imensa sensibilidade, imensa experiência acadêmica e experiência de governo na abordagem dessas questões. Agora, quais são alguns problemas? Eu acho que o principal problema que nós temos é como é que os comportamentos empresariais vão se mudar, vão se transformar para este momento. Ou seja, nós não podemos imaginar que apenas políticas públicas possam ser suficientes para induzir as empresas a esta mudança. É um problema global, não é um problema brasileiro, mas no Brasil também nós temos esse problema em função da estrutura do nosso sistema econômico. Um sistema econômico que ainda é baseado no automóvel movido a motor a explosão interna, tá certo? A combustão interna. Então, é muito difícil nós não temos, em tese, nós não deveríamos ter a nossa matriz de transporte deveria ser muito mais descarbonizada do que é em função do etanol, mas ainda assim nós não estamos acompanhando o que está acontecendo na vanguarda da transformação tecnológica no setor de mobilidade. E pior do que isso, no que se refere às cidades, Nabil está aqui e vai poder falar sobre isso muito melhor que eu, nós estamos muito distantes daquilo que hoje a literatura vem chamando de cidades esponja. Ou seja, uma questão chave que nós temos é, na reconstrução e nos planos urbanos das nossas cidades, o espírito que predomina, a mentalidade que predomina, não é uma mentalidade adaptada às necessidades das mudanças climáticas.
Boa parte de nós que estamos aqui vivemos em São Paulo, nós estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo. É mais carro na rua, são mais prédios. O plano para o qual o Nabil tanto contribuiu de 2014 e que previa reduzir a quantidade de automóveis na cidade, foi capturado por interesses que fizeram dos pontos próximos à mobilidade coletiva, metrô, etc., etc., pontos de construção de edificações com mais carros, com mais concentração de renda e assim por diante. Um outro ponto muito problemático, me parece, que ainda não está resolvido, é a concepção sobre infraestrutura, em dois sentidos. Primeiro, que na Amazônia não está claro que as infraestruturas que estão sendo planejadas e implantadas sejam infraestruturas voltadas a reduzir os impactos sobre o desmatamento. E, em segundo lugar, a soja continua avançando na Amazônia. E se a soja continua avançando na Amazônia, é porque estão sendo instaladas infraestruturas que favorecem esse avanço. Ninguém vai instalar soja em regiões onde a soja não possa ser comercializada. E esse avanço está sendo coordenado pelo Big Food, pelas 4 grandes maiores empresas que dominam a comercialização de grãos no mundo. Um outro problema muito sério que nós temos é que, embora o desmatamento na Amazônia esteja recuando de maneira forte e muito importante, o desmatamento no Cerrado continua avançando. Esse desmatamento está dando lugar à produção basicamente de soja, não só de soja. E qual é o problema disso? O problema é que desmatar o cerrado é tornar essa região ainda mais suscetível do que ela está aos eventos climáticos extremos. E o problema maior é que o desmatamento no cerrado, contrariamente ao desmatamento na Amazônia, é um desmatamento legal. Então, é muito difícil a gente saber como é que a gente lida com isso. E do ponto de vista internacional, tanto o clima como as organizações multilaterais e o resto da humanidade não quer saber se o desmatamento é legal ou ilegal, quer parar o desmatamento. Mas no Cerrado, o desmatamento ainda é legal. E eu tenho muita dúvida se mecanismos de mercado vão ser capazes de compensar de maneira a estimular os atores privados a interromper esse desmatamento. Do ponto de vista daquilo com o qual eu venho trabalhando, que são os sistemas agroalimentares, eu acho que nós ainda não temos uma concepção e uma política para reverter a monotonia do nosso sistema agroalimentar. A nossa dependência com relação a alguns poucos produtos agropecuários, basicamente a soja, o milho e a carne, não só a carne bovina, mas, enfim, também a carne de frango e a carne suína, a nossa dependência de alguns poucos produtos agropecuários é grave por quê? Porque esses poucos produtos, sobretudo no que se refere aos produtos agrícolas, estão concentrados em áreas que são as áreas mais suscetíveis às mudanças climáticas. Essa não é uma característica brasileira, mas uma característica global. A minha tese é que, assim como o Brasil liderou a transformação que permitiu a implantação da agricultura tropical mais produtiva do mundo, chegou o momento de o Brasil liderar a transformação ecológica do sistema agroalimentar. O Sérgio Abranches, em mais um momento de lucidez, ele começou a falar em tragédias ou desastre socioambiental, porque é isso mesmo que descreve o que vem se passando. Eu queria falar de algo que é político ambiental. Tem a ver com a capacidade política de um governo como este, do qual você faz parte, para nossa alegria, resolver os problemas e implementar mudanças. E se não houver um follow-up muito seguro,
a gente, sem trocadilho, morre na praia. Um grande empresário da comunicação que eu conheci falava que as empresas morrem no cash flow. E eu falava, os governos morrem no follow-up, para falar outro termo em inglês. Se você não tem condições de gerar efeito em torno do que se acerta e fazer a agenda ser cumprida, não dá certo. E aí eu pergunto para você, Ana, sobre os entendimentos, a disputa interna de poder. Como é que fica? Como é que isso tem se equacionado? A Marina sofreu um risco grave ano passado de esvaziamento de poder decisório. Isso foi bastante comentado. Agora, uma coisa que me deixa em dúvida é essa mudança de comando na Petrobras se não torna mais factível, mais próximo a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Como vocês estão vendo isso? Se isso é uma questão interna no governo ou não é? Enfim, a partir desse dado objetivo, eu gostaria, na medida do possível, sem invadir nenhum protocolo, se você poderia, eu diria, comentar algumas coisas sobre a disputa de poder e a capacidade de efetivação dessas coisas. Você trouxe dados positivos e, ao mesmo tempo, existem dados preocupantes, alguns deles mostrados pelo Ricardo Abramovay. É isso. Não, acho que o Ricardo trouxe pontos absolutamente relevantes sobre o setor privado, né? Que tecnologia, assim, todos os modelos que a gente roda mostra, como o Ricardo falou, que com as tecnologias existentes, não precisa inventar nada novo, com custo-benefício, a gente já consegue fazer. Então, o problema não é um problema hoje em dia, mas óbvio que tem que melhorar as tecnologias, que vai dar para fazer ainda muita coisa. Mas o problema hoje em dia não é um problema tecnológico. O problema é a gente sedimentou um modelo de desenvolvimento há 400, 500 anos, né, baseado numa economia linear, baseado na expansão agrícola entrando nas florestas, baseado em combustível fóssil, e a ciência já vem falando isso desde o Brundtland Report aí há muito tempo, mas agora que não tem mais tempo, que a tragédia está na esquina, que as pessoas estão morrendo, a gente tem que fazer essa transição o mais rápido possível, porque senão nem economicamente a gente para em pé. Então, assim, o problema não é a tecnologia. Onde está, qual tem sido a dificuldade, tem a ver com a sua pergunta, Eugênio, é que as relações de poder, elas refletem o modelo de desenvolvimento antigo. E a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento, de uma nova economia, de uma nova política, de novas relações de poder. E ela ainda não está instalada. Quando você olha o poder das empresas de combustível fóssil versus o poder das empresas de energia solar, de eólicas, o poder é totalmente diferente, né, dessas empresas. Então, a gente está vivendo essa contradição na sociedade, no mundo, na sociedade brasileira e, obviamente, dentro do governo. Assim, ela está instalada. Não é se a pessoa gosta ou não gosta de combustível fóssil, né? Não é só isso, digamos assim, né? Não é só isso. O problema é que o combustível fóssil trilhões de reais em termos de royalty, vai para um bando de município, vai para o tesouro. Se você desmonta isso, o que fica no lugar em termos de poder político, né? Como é que você faz isso? Então, eu acho que a gente está vivendo dentro do governo o que o mundo está vivendo. E no caso de óleo, de petróleo, vamos explorar ou não a coisa lá da foz da Amazônia, demorou. A convenção nasceu no Brasil em 92. Demorou 28 COPs para a gente conseguir colocar a palavra combustível fóssil
numa declaração na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. É muito doido isso, né? E ter colocado ali transitioning away from fossil fuel, que ficava aquela briga de phase out e phase down, né, de combustível fóssil, daí inventaram um novo termo, transitioning away, demorou 28 COPs. E não é porque falta de conhecimento, é relação de poder. Então, não é um problema de tecnologia, é um problema hoje que os poderes políticos constituídos ainda estão na mão dessa velha economia. E aí eu achei que o Caio trouxe aqui super interessante, porque como é que você substitui ou transiciona, como é que você faz essa transição política para uma economia alinhada com 1,5? Como é que é a política numa sociedade alinhada com 1,5 de temperatura? Quem são os ganhadores, os perdedores? Da onde vão vir os recursos? Como é que é a cara de um congresso numa economia alinhada com 1,5? A gente vai ter a maioria dos nossos congressistas fazendeiros, como é hoje, ou vão ser outros tipos de pessoas. Eu acho que agora o que a gente tem que começar a pensar não só temos que continuar pensando, logicamente, nos planos, em cada um dos setores, em cada um da economia, porque a economia muda o poder, mas a gente vai ter que começar a pensar politicamente como é que é um Congresso alinhado com uma temperatura de 1,5? Que tipo de educação, de Ministério de Educação a gente precisa ter para ter uma economia alinhada com 1,5? Quanto a gente aprende, né, de uma economia circular nas escolas de hoje? O que a gente aprende de mudanças do clima nas escolas de hoje, né? Então, que novas profissões vão ter? Então, a gente está no meio dessa transição e no Brasil não é diferente, não é diferente, a gente também tem, nesse governo não é diferente. Agora, do que a gente era, eu sou otimista de carteirinha, quem me conhece sabe disso, senão não faria o trabalho que a gente faz. Mas se você pensar em 92, eu comecei a trabalhar com clima em 91. Era meia dúzia de pessoas. Quem estava ali aqui no Rio, na Eco 92, vai lembrar disso. Agora é o tema que está em disputa. Então, a gente avançou. O nosso maior inimigo são dois. Um é o tempo. Eu não tenho dúvida que a transição vai acontecer. Ela tem que acontecer. Só que qual vai ser o tempo que a gente tem e quem é que vai sofrer, perder suas casas, perder seus entes queridos, quem vai quebrar nessa transição. É disso que a gente está falando. E o segundo é que a gente imaginou, principalmente ali no Acordo de Paris, vamos lembrar que em Copenhague era para ser um acordo de cima para baixo. Temos que cortar não sei quanto de emissão, países façam, né? Só que não conseguimos chegar naquele acordo, e o Acordo de Paris é de baixo para cima. São contribuições nacionalmente determinadas. Cada país fala quanto que quer contribuir. Só que o que o Acordo de Paris trouxe é uma competição entre os países e não um ambiente de cooperação para ajudar a lidar com o problema do Commons, né? Não é do Commons, não é mais do Commons. Então, fica todo mundo querendo tirar uma lasquinha, ou mais dinheiro, ou mais tecnologia. Então, a gente não criou um ambiente de cooperação para lidar com um problema de comum. A gente criou competição entre os países e as competições estão piorando a capacidade nossa de responder a isso. Então, tem que pensar tanto política. Acho que o mais importante agora é a gente pensar tecnicamente, fazer os planos setoriais, os planos de investimento, mas se a gente não entender que o que está em disputa é uma disputa de relação de poder entre a velha economia e uma possível nova economia que a gente está criando, a gente vai sempre deixar de fora a política, que eu acho que para a mudança do clima é fatal se a gente fizer isso.
eu tenho três breves comentários. Um primeiro sobre economia política, né? Que a gente estava falando aqui. Quando a gente olha para o caso do Brasil, a gente vê algumas coisas que o distinguem. A gente tem a maior floresta tropical, a gente tem, se não a maior, uma das maiores biodiversidades, e desde aí a bioeconomia. A gente tem, se não a maior reserva de água, uma das maiores reservas de água do mundo. A gente tem imensas reservas de minerais críticos para a transição. Em alguns casos, a gente tem as maiores reservas. A gente tem essa matriz elétrica que é muito limpa. A gente tem muitas terras que ainda são férteis, disponíveis, terras degradadas que podem ser convertidas para reflorestamento, e por aí vai. Né? O que eu quero dizer é que se tem um país que pode muito se beneficiar da economia, da sustentabilidade, esse país tem nome e endereço, ele se chama Brasil. Eu não sei, Ana, se existe algum outro país que consegue reunir tantas qualidades que apontam a solução, não para ele mesmo, mas para o mundo, né? E tudo isso junto não apenas ajuda a resolver a agenda do clima, mas ajuda a resolver a agenda da pobreza e da desigualdade também aqui. Então, aqui a gente tem talvez um problema de economia política, um problema de comunicação, de narrativa, de como que a gente consegue fazer o Brasil entender que ele entrar de cabeça na economia da sustentabilidade, na verdade, é uma agenda de geração de riqueza e de soluções, em que é provável que todo mundo, muita gente, vai, sim, estar melhor na foto do ponto de vista econômico, inclusive, para além do clima. Então, assim, falta alguma coisa aqui para a gente, eu digo isso todos nós, para a gente conseguir converter essa agenda em algo que se torne um plano que, de fato, chegue na cabeça das pessoas e seja parte do modelo de negócios daquilo que a gente estava aqui agora há pouco falando sobre o modelo de desenvolvimento. A gente tem a nosso favor a possibilidade de fazer o modelo da sustentabilidade ser o grande modelo do desenvolvimento e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. As pessoas têm que entender que não há necessariamente um trade-off aqui. E convencer os conservadores disso não é nada óbvio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também já foi falado, acho que pela Ana, uma questão de governança, né? Quando você olha o que está acontecendo, o governo tem a Ana e várias outras pessoas que estão muito comprometidas e conhecem de toda a agenda do clima, etc., e que têm direto ou indiretamente planos, programas, políticas e intenções de contribuir. Então, isso acontece em nível de ministério, acontece em nível de agências reguladoras, nos bancos de desenvolvimento, bancos públicos, como o Banco do Brasil, secretarias nos estados. O que não faltam são boas intenções, boas ideias e bons programas. O que eu acho que a gente tem, um desafio que a gente tem aqui, grande, é de como coordenar todos esses esforços com tantos entes que, de alguma maneira, estão fragmentados desde a minha observação. Coordenar e organizar esses esforços de tal forma que você possa gerar uma sinergia, uma complementariedade e, portanto, acelerar e escalar o processo, me parece uma questão fundamental. Eu sei que é extremamente complexo, mas talvez a gente vai ter que tratar com mais ênfase desse ponto. E o terceiro ponto, pegando um ponto da Ana, um último comentário, que eu acho que é um tema muito, muito complicado que tem acontecido, que é esse que a Ana se referiu, da mercantilização da agenda do clima. Vários países, de uma forma direta ou indireta, têm lançado, eu estou falando especialmente dos países desenvolvidos, têm lançado políticas explícitas que mercantilizam a agenda do clima e estão criando vários problemas graves para a própria economia da sustentabilidade, da descarbonização da economia do mundo. E muitas dessas medidas estão nos atingindo diretamente de uma forma muito cruel, inclusive, nós e outros países em desenvolvimento. E um super último ponto que está dentro desse terceiro, que é a questão da crescente fadiga que a gente vê nos países, no cidadão dos países desenvolvidos contra a agenda do clima. Tem uma fadiga, um cansaço, e muita gente está
está abrindo mão, ou está pensando menos, ou está dando menos ênfase à agenda do clima, e aí por várias razões, a inflação verde e por tantas outras questões, que mostram como que o desafio está aumentando ao invés de estar diminuindo, né? Desde esse ponto de vista de gestão e de política, de economia política. Então, assim, enfim, eu acho que ter a Ana no governo, nessa posição com a ministra Marina, é um luxo, um privilégio, enfim, Ana, obrigado, obrigado pela exposição e obrigado pelo todo o trabalho que você está fazendo no governo. Excelente pontos. Antes de eu mencionar eles, eu vi ali a pergunta, acho que foi do Ricardo, né? Se ainda é possível 1,5. Então, acho bom só deixar claro esse ponto antes de entrar na parte de economia política. Os cientistas já mostram que a gente vai além de 1,5, está muito claro. O que é o chamado overshoot, né? Que você vai passar para 2 graus, 2,5 graus. Isso a gente já sabe que vai acontecer, que a gente vai estar acima de 1,5 grau por 2 décadas, 3 décadas, chegando a 2,5 graus e 3. Imagina o que vai ser, né? Que a gente já viu o Rio Grande do Sul. A pergunta é se a gente consegue, vai ser só por 2 décadas ou 3 décadas, e daí a gente volta a temperatura para 1,5 grau, se a gente consegue, com captura de carbono, trazer a temperatura de volta e chegar em 2100 com 1,5 grau. Então, acho que o que está em disputa agora é por quanto tempo vamos passar de 1,5 grau. É 1 década, 2 décadas, 3 décadas, ou já atingimos um ponto de não retorno e não vamos conseguir trazer a temperatura para baixo? A gente tem conversado muito com os cientistas, a sensação é que é um pouco entre 2 e 3 décadas, mas ainda precisamos fazer a lição de casa, de descarbonizar, chegar em carbono neutro, senão nem isso a gente tem nenhuma chance. Jorge, você trouxe Ana, um pouco... vamos lembrar também que a redução da poluição, uma das coisas que os cientistas estão dizendo, é que quando você reduz a poluição, você reduz a quantidade de partículas que tem na atmosfera que refletem a luz solar. Então, você tem esse efeito perverso de que reduzir a poluição é bom para as pessoas, mas imediatamente tem um efeito negativo sobre o clima. E essa é uma razão adicional para que se intensifique a luta contra as emissões de metano. Daí a pressão que existe sobre a pecuária, porque a pecuária é uma das maiores emissoras de metano. É isso aí. Fica brincando de natureza, né? A gente vai mexendo num lado, atrapalha do outro, né? Mas, Jorge, acho que você coloca, assim, eu 100% concordo com você, acho que eu mencionei isso no começo da minha fala. O Brasil é um dos países que, se o mundo entrar numa economia de baixo carbono, ou de carbono neutro, o Brasil é um dos países que mais pode se beneficiar. A gente pode se tornar um dos maiores exportadores e provedores de soluções climáticas. A gente sabe disso, você veio trabalhando com isso há muito tempo, eu sei disso, mas por causa das nossas vantagens comparativas. Mas é só potencial a gente tem para transformá-las em competitivas. E tem que ter vontade política, tem que ter resiliência nas escolhas, tem que ter coerência nas escolhas. O mundo está pé no acelerador em renováveis e pé no acelerador em combustível fóssil. Tem que fazer escolhas. Você não pode achar que você vai conseguir fazer ambos bem. Você vai ter que fazer essas escolhas. Então, mas tem que estar maduro na sociedade. E isso não é só de um governo, né? Não é só de uma empresa. Essa escolha, eu acho que ainda não está dada em transformar o nosso potencial em realidade. Os nossos recursos continuam indo para um lado errado do que investido no lado certo. As nossas leis ainda não ajudam. Como eu falei, eu acho que a gente está nessa transição, tem muito mais gente entendendo. Agora, tem uma coisa de realidade, que você falou de comunicação. Entre o cara vender a soja dele agora para a Europa, para o chinês, a não sei quanto a saca de soja, versus o cara trabalhar em restauração de floresta nativa,
pensando no mercado de carbono que ainda não existe, o cara quer lucro agora, e essa é a escolha do cara. Então, até que esses instrumentos econômicos que a gente está tentando colocar, taxonomia, mercado de carbono, os investimentos necessários, um fundo clima, colocar eles em pé, é risco para o cara, né? É assim, eu vendo a minha soja agora sem nenhum risco. Eu vou fazer restauração e tenho o risco de esse mercado de carbono o Congresso nunca aprovar, ou o artigo 6.4 lá do Acordo de Paris nunca sair. Então, eu acho que ainda tem sinais econômicos ainda também contraditórios para dar segurança. E mesmo assim, você sabe também melhor do que eu, tem gente que está investindo nessa nova economia. Que bom, ainda bem, graças a Deus. Mas ainda o risco é imenso. E o que é mais triste é que, se a gente olha esse evento, um evento agora no Rio Grande do Sul, vai custar, vocês devem ter lido, foi o maior problema dos seguros brasileiros, né? Nunca pagaram tanto os seguros brasileiros do que nesse evento. Vai custar ao Brasil entre 50 e 100 bilhões de reais este evento para reconstrução. E a gente celebra ao máximo que agora a gente tem um fundo clima lá no BNDES, que a gente fez com os títulos soberanos, de 10 bi. Então, a gente está falando de sinais econômicos positivos de 10 bi e um evento extremo vai consumir. Então, o custo da inação é imenso para um país que tem problemas fiscais, que não tem grana, e a gente já vai ter que gastar 100 quando a gente ainda nem começou a gastar os 10, entendeu? Eu acho que não é só um problema de comunicação, é um problema ainda de sinais concretos e como é que a gente diminui o custo do investimento e o risco do investimento, que ainda não está claro. E o seu segundo ponto, eu acho que é hiper importante também, que é a coordenação de todas essas políticas. É um desafio tremendo. Mas é mais claro para quem está dentro do governo do que para quem está fora. Então, você tem o plano Nova Indústria, você tem o plano de transição energética, você tem o plano de transformação ecológica, plano de cidades verdes, você tem diversos. E você tem o plano clima. E a pergunta é como é que eles se falam. Então, a gente já está fazendo dentro do governo um depara dentro do plano clima, para quais das ações que estão no plano de transformação ecológica, a gente está trabalhando hiper bem com, que é o nosso grande aliado, o Ministério da Fazenda, hoje em dia, como o Ricardo mencionou, né? Como é que, das 100 ações que eles têm no plano de transformação, quantas delas a gente já está vendo no plano clima? É 80%, 90%? O quanto das ações da nova indústria já estão no plano setorial industrial? Então, a gente está fazendo esse depara, porque essa coordenação, essa habilidade de poder mostrar esse todo é fundamental, a gente entende isso, mas também não dá para parar o governo inteiro até o que o plano clima esteja pronto, entendo isso, mas a gente está tentando criar essa coerência, mas mais do que a coerência, o que a gente precisa agora é foco, priorizar. 100 ações não é prioridade, entendeu? Não dá para ser 100 ações prioridades. É fazer algumas apostas. A restauração vai ser hiper importante, vamos nela. Offshore, as indústrias offshore, eólicas vai ser super importante, então vamos nessa. Tem que fazer algumas escolhas. E acho que essa é muito mais difícil do que a coerência e a coordenação. Vai ser quando a gente tiver que aportar algumas, comunicar e fazer o que você veio acompanhando também, que é o tal dos country platforms, né? Que são essas mesas de investidores e governo juntos. Então, temos lá já uma meta, 12 milhões de hectares tem que ser restaurado. Vamos sentar junto com as empresas, com os bancos em desenvolvimento, com o governo, com os governos dos estados, e pensar 12 milhões de hectares, dá para todo mundo ganhar nessa história, vamos sentar todo mundo junto e trabalhar coletivamente para atingir aquele gol. Mesma coisa, não sei quantos ônibus elétricos, vamos sentar todo mundo, porque a gente precisa de escala e aceleração, então não dá para ir mais projeto, mais por projeto. A gente vai ter que ter
uma governança muito mais coletiva para problemas comuns e, lógico, cada um vai fazendo o seu projeto, mas que contribui para um gol maior, porque senão a gente não vai chegar lá. Acho que paro por aqui. É o seguinte, minha pergunta ela tem a ver com no teu slides, nos teus slides você fala de sociedade civil, academia e setor privado. Nas COPs de Glasgow e de Sharm el-Sheikh, a gente viu claramente o quanto a gente tem de expertise no Brasil, no setor privado, na sociedade civil, na academia, e o quanto essas pessoas conseguiam se conectar naquele pavilhão que você organizou, né, que de uma certa maneira se contrapunha a um governo ao qual faltava expertise, faltava capacidade de coordenação, faltava tudo em relação à questão climática. A minha pergunta é, do ponto de vista... bom, agora algumas pessoas que participaram dos eventos que você organizou estão no governo, né? Ainda bem, né? Parabéns a esse governo por ter levado você para dentro dele e ter levado várias dessas pessoas que têm muita expertise. A minha pergunta é, objetivamente, o que vocês estão fazendo ou pretendem fazer para que essas pessoas da academia, da sociedade civil, do setor privado, do agronegócio, que tanto se coordenaram, que tanto criaram coisas, que tanto deram ideias, participem disso tudo que você está desenvolvendo, de toda essa coisa interdisciplinar. E se poderia dar algum exemplo concreto. Só mais uma coisa, uma observação rápida, porque pode ser uma pergunta ou não, mas que é a seguinte: teve uma frase do ministro Alexandre Silveira que ele falou que o Brasil precisa explorar petróleo na margem equatorial, porque daqui a pouco vai precisar importar petróleo. Isso eu não vou nem criticar, nem falar mal nem bem, mas só mostrar como isso reflete uma mentalidade que o mundo todo está pensando o contrário. Como é que eu vou fazer para não precisar de petróleo daqui a 10 anos, né? E o que precisa ser feito em termos de comunicação para a gente virar essa chave? A questão não é explorar mais petróleo, a questão é não precisar de combustível fóssil. Isso está sendo discutido no mundo e parece que o Brasil não virou isso. Obrigado, muito bom te ver. Em termos de participação, é engraçado, né? Porque agora que eu estou no governo, antes eu estava lá na sociedade civil, e ficava demandando participação. É muito engraçado, porque eu passo o tempo inteiro participando de coisas, recebendo movimentos, recebendo setor privado, vou nos eventos, tá? Parece que nunca é suficiente e não dá tempo nem de trabalhar. É muito engraçado, porque, né, esse balanço de você fazer essas coisas. Mas para o Plano Clima, a gente realmente se organizou. Então, dentro do Plano Clima, tem todo um planejamento de escuta para os diversos setores. Eu posso te mandar depois, tem lá 10 eventos com setores privados da indústria, da agricultura, com sociedade civil. Então, tem um monte de eventos organizados, vai ser organizado pela FGV, que está organizando os de mitigação, e a GIZ pelos de adaptação. Então, a gente organizou. Tem a Conferência Nacional de Mudança do a Conferência Nacional de Meio Ambiente e Mudança do Clima, que está começando agora, que vai ser a nível municipal, estadual e federal. O tema é o Plano Clima, então a conferência vai debater este tema, que é o Plano Clima. Aquela plataforma Brasil Participativo, que eu não sei se vocês lembram, na época do PPA, que as pessoas mandavam propostas. O tema agora dessa plataforma é o Plano Clima, então as pessoas também vão mandar propostas, e vai ter milhões de eventos através da plataforma. Então, a gente tentou fazer com que o Plano Clima seja o mais participativo possível. Tem todos os conselhos do governo, né? Conselhão, Conselho da Federação, Conselho da Indústria, quase todos dele têm uma Câmara Técnica de Clima, e a gente está debatendo o Plano Clima, né, em cada um desses conselhos. Então, assim, tentamos, mas a sensação é que nunca é o suficiente. O que me leva ao seu comentário. Em relação a combustível fóssil, aonde está esse debate na sociedade brasileira? Qual é o locus do debate? Temos o Comitê Nacional de Política Energética. Tem um comitê. Então, vocês viram lá no Comitê de Política Climática, tem lá o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, tem lá
cientistas, e a gente vai ainda trazer ainda mais participação do setor privado e dos governos subnacionais para lá. Mas o Comitê Nacional de Política Climática, quantos de vocês já ouviram, já participaram? Então, assim, eu acho que o tema de energia não é o tema de desmatamento. O tema de desmatamento, a sociedade brasileira participou, cada um de nós. O tema de energia não tem ainda maturidade na sociedade brasileira. Tem opiniões, não tem fóruns, a gente não vem debatendo com a maturidade que a gente já debateu outros temas, por exemplo, desmatamento na Amazônia. Então, acho que agora a gente tem que colocar essa participação. E só uma coisa para o Vicente. Vicente, estou te devendo aí, te mandar um zap, a gente tem trocado. Que bom que você está aí no Rio Grande do Sul, trabalhando aí com agrofloresta, fico muito feliz. Mas só para te falar, o tema de agrofloresta é uma prioridade para o governo ali no Ministério de Meio Ambiente. Tem o Planaveg, que é um plano que o Ministério de Meio Ambiente está levando, é uma outra secretaria, que tem como objetivo criar lá não só os 12 milhões de hectares, mas mais restauração de não sei quantos, acho que são 9 milhões de hectares, e são 3 eixos, e um deles é a agrofloresta. Então, eu vou te passar esse material, eu não entendo muito dessa área, mas tem todo um planejamento de agrofloresta que eu tenho certeza que vai ser muito importante ali no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe a importância da agrofloresta tanto para adaptação quanto para mitigação. É um que é co-benefício, né, para ambos os setores. Minha pergunta é o seguinte: no seu gráfico, você mostra ali que o problema das emissões estão muito concentradas no agro. É desmatamento e agricultura. Isso é o mundo do agro e ele é a maior parte do nosso problema. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre as resistências de como esse setor está enfrentando, como esse setor está recebendo esse desafio. Se existe resistências, não aceitação, não apenas por interesses econômicos, mas aceitação da natureza do problema. Você podia compartilhar um pouco com a gente como é que esse setor está recebendo esse diagnóstico e como é que ele está preparado para enfrentá-lo? Então, o agro é isso, né? Assim, o agro é responsável por a parte da agricultura, é óbvio, né? E também uma parte do desmatamento, porque muito desmatamento acontece, como foi falado, não só ilegal, mas legal também, ou seja, eles podem legalmente desmatar, mas é ali dentro que estão essas emissões. Ao mesmo tempo, assim, eu não vou entrar ainda no Congresso, porque eu acho que o Congresso não reflete o agro business que a gente está vendo. Eu acho que tem o agro, empresa, setor privado, óbvio que tem todos os interesses, mas eu acho que o reflexo que a gente vê no Congresso não é só das empresas, são muitos indivíduos ali, né, que têm, né, já tem dados, né, a maioria dos congressistas são agro, né, eles têm fazenda, eles produzem, tem cabeça de gado, não sei o quê, né, então tem um duplo interesse ali, né, mas para a indústria, o que a gente vê? Os agricultores, eles são também vítimas da mudança do clima. Então, eles estão perdendo a sua safra. Então, eles estão engajados. Não quer dizer que eles estão... então, tem uma parte do agro que a gente percebe que está bastante engajada. Primeiro. Segundo, o agro, principalmente na época ali do Bolsonaro e toda a mobilização internacional, eles foram vistos, e são ainda, né, vistos como os grandes vilões. Não é um lugar confortável para o agro, tá? Não acho que eles gostem de estar nisso. Então, a minha sensação é que tem a tentativa agora um pouco de separar o joio do trigo, sabe? Quem é o agro, o que é o tal do agro, as diferenças entre o agro. E do nosso lado, assim, do lado mais progressista, eu fico sempre, e falava isso desde sempre, então não é de agora, ao falar o agro, a gente une todos os players em vez de a gente tentar criar dissenso entre eles. E acho que politicamente a gente, não sei se foi a coisa mais interessante para ser feita,
porque a gente lida com eles como se eles fossem um grupo homogêneo, em vez de criar dissenso entre eles. E eu acho que tem dissenso entre eles, e acho que a gente não explora tão bem esses dissensos. Eu acho que a gente teria que ter e venho conversando bastante com muitos tem dissensos, eles estão ficando cada vez mais claros, e eu acho que a gente tem que pensar politicamente para clima, como é que a gente usa os dissensos entre eles a favor do clima, né? Eu acho que isso ainda não foi explorado quanto a gente poderia explorar. Por quê? Porque no Congresso não tem dissenso. No Congresso é uma massa que trabalha junto, que vota junto, que é a maior bancada, que não tem jeito, tem que passar por ali. E a sensação que dá, e muitas vezes a gente vai mandar alguma coisa para o Congresso, já fica imaginando o que o agro vai pensar. A gente já está, sabe, na cabeça o que eles vão achar antes de pensar em qualquer outra coisa. Então, eu acho que, de novo, a gente fortaleceu o grupo de uma maneira incrível, mas eu vejo que tem, sim, diálogo pelo menos conosco, com alguns players importantes do agro. Realmente, eu acho que tem ali players importantes, talvez não seja a maioria, sim, eles ainda são parte do problema, mas uma coisa que o Ricardo Abramovac também mencionou, eles precisam ser parte da solução. Então, no caso do combustível fóssil, é difícil eles se verem partes da solução, apesar deles querem se colocar neste lugar, né? No caso do agro, eles podem virar parte da solução, com produção diferenciada, agrofloresta, tem tecnologia para isso, né? Então, eu vejo que tem ali a possibilidade, sim, de um diálogo com uma boa parte deles, sim, Pablo. E já te mando um abraço do João Brandt, que a gente tem trabalhado muito juntos sobre o negacionismo climático aí. Sei que você também está trabalhando com ele. Talvez complementar a isso que a Ana está falando. De um lado, é claro, o desmatamento pode ser atribuído ao agro, porque essas terras acabarão sendo ocupadas por atividades agropecuárias, sem dúvida. A hora que instalarem uma fábrica de Mitsubishi num lugar desmatado, etc., aí a gente pode dizer que não, mas por enquanto, tá certo. Agora, o mais importante, me parece, é o seguinte: os eventos climáticos extremos estão atingindo de maneira impressionante a grande agricultura brasileira. Quer dizer, as secas no cerrado, as perdas de safra, os seguros. Nos últimos 10 anos foram 300 bilhões de perdas agropecuárias no Brasil, tá certo? Então, o que está acontecendo? Esse setor está tentando se transformar para se adaptar às mudanças climáticas. É muito importante a gente estudar as trajetórias dessa adaptação. Provavelmente essas trajetórias não vão ser aquelas sempre que a gente mais deseja, mas que existe sim um esforço de mudança em função da gravidade do fenômeno. Isso é muito importante e isso pode jogar a nosso favor. Nós, na cátedra, a gente está fazendo um estudo, está começando um estudo para examinar essas trajetórias. E a gente, o campo progressista, não tem examinado isso, tem jogado tudo isso como se fosse uma coisa só. O que é virtuoso no Brasil é só a agricultura familiar, indígenas, quilombolas, etc. Só que o território brasileiro não é ocupado, o território brasileiro é ocupado por grandes fazendas. Então, e essas grandes fazendas vão ter que se transformar. E isso é um componente político muito importante no que a gente está falando. Bom, teria tantos assuntos aqui, mas eu queria tocar na questão da adaptação, né? A questão das cidades, né? Como o Pablo acabou de falar, né? A contribuição do agro, né? Para as emissões é muito maior do que das cidades, embora das cidades seja bastante importante, a gente poderia falar muito sobre isso, né? Mas eu quero falar mais da adaptação, porque é nas cidades que as adaptações, que as cidades sofrem mais, né? Quem mais sofre os efeitos extremos
Bom, todos sofrem eventos extremos. Em termos de população, como, né, quase 87% da população brasileira vive em cidades, quem sofre mais, as pessoas sofrem, são as pessoas que estão nas cidades. E eu estou bastante pessimista em relação a isso, né? Bastante pessimista por várias razões, né? Em primeiro lugar, do ponto de vista político, a questão, como já se falou aqui, a questão não é técnica, não é de tecnologia, a questão não é é, de saber quais são as soluções, não é nem ter gente engajada nisso, que tem um monte de gente engajada, vai ter 70 mil em Belém. O problema é o seguinte: o Congresso Nacional não tem consciência em relação a isso. Os prefeitos, a grande maioria dos prefeitos, não tem consciência em relação a essa questão. A grande maioria dos governadores também não tem consciência em relação à questão das mudanças climáticas e dos seus efeitos. Enquanto, e eu vou dizer mais uma coisa: a grande maioria da sociedade brasileira não tem vontade de mudar os seus hábitos e a sua organização. E nós temos uma organização urbana que ela é totalmente inadequada para poder adaptar, para ela poder ser adaptada para as mudanças climáticas. Nossos rios, nossos córregos estão todos ocupados ou por avenidas, né, ou por favelas, tá certo? Claro que tem exceções, sei lá, tem Londrina, tem Maringá, tem algumas cidades brasileiras que, que, que tem algum tipo de urbanização que leva em conta a questão das APPs, dos fundos de vale, mas a grande maioria das cidades brasileiras tem problemas de habitação ou tem problemas de mobilidade e diretamente ligado à questão de carro. Não adianta a gente falar em carro elétrico. Se a gente for falar em termos de redução de emissão, se fala em carro elétrico. Só que o problema é que uma cidade organizada em torno de carros, sejam elétricos ou sejam eles com combustível fóssil, ela é inadaptável para as questões dos eventos extremos, né? Porque os carros ocupam a maior parte do espaço público das nossas cidades, e nós temos um problema de espaço nas cidades. Então, o espaço viário é ocupado pelo o espaço público, a maior parte dele é espaço viário, é pavimentado. A gente vê o apoio, por exemplo, que o prefeito aqui de São Paulo tem, pavimentando tudo que é rua, pavimentando rua de paralelepípedo, passando asfalto. A gente vê projetos que tem o governador do estado de São Paulo alargando a rodovia Raposo Tavares, o prefeito querendo ocupar o último pedaço que tem entre a marginal, o Rio Pinheiros e a área verde que tem no entorno, os últimos 8 quilômetros, né? E então eu sou pessimista porque se nós não conseguirmos fazer essa mudança de mentalidade, isso implica, né, mudança na mobilidade, e isso implica em mudança e implica na questão da reforma urbana, porque nós não vamos, por exemplo, resolver o problema das populações que estão em áreas de risco se não abrir espaço para elas nas cidades, certo? Então, é por isso que eu sou pessimista, porque eu não vejo, quer dizer, eu acho que, é claro que nós vamos batalhar por isso. Eu queria, então, fazer uma pergunta para você sobre, né, tudo bem, os ministérios estão participando, o Ministério da Cidade está participando, mas a visão predominante do Ministério da Cidade não é de promover uma transformação estrutural nas cidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a relação, sobre a questão da cidade, de como a questão urbana está sendo tratada e como que, né, qual a estratégia, né? E a gente sabe que o governo federal tem uma capacidade limitada de interferir sobre a cidade, porque quem decide sobre a cidade são os prefeitos, né? Mas, mesmo em nível nacional, a gente vê que não existe uma consciência clara em relação a isso, quando a gente fala em, né, subsídio ao automóvel, né, subsídio à gasolina, que tudo isso são políticas federais. Então, eu queria deixar assim, essa questão para que você possa responder, porque eu acho que eu tenho uma visão um pouco crítica e das dificuldades, e eu acho que nós não tivemos uma mudança política clara nessa área, né? Não só a questão de mitigação, mas sobretudo a questão da adaptação não vai, né? Nós vamos ter muitos outros desastres até que
talvez se mude a consciência das pessoas. Diante disso tudo que o Nabil falou, que já me poupa a introdução da minha pergunta, que é justamente sobre as cidades, né, agora que eu estou aqui envolvida, e vejo assim, o quanto uma política acertada para as cidades depende exclusivamente da boa vontade do governante da vez. Né? Por sorte, a gente tem aqui no Rio até um prefeito bem antenado com essas questões e que, né, procura fazer o máximo possível, tem feito bastante coisa, mas eu vejo também agora que, né, que eu estive dentro da prefeitura, como isso vai por água abaixo muito facilmente, né? Veio o Crivella, acaba tudo, aí vem o outro, a gente não sabe quem vem depois, pode acabar absolutamente tudo. Então, eu queria emendar na pergunta do Nabil uma questão também que eu acho que a temporalidade, né, a governança da questão da adaptação nas cidades, me parece que não combina com a temporalidade eleitoral, principalmente nessas questões da adaptação que dizem respeito às cidades, porque a questão da mitigação ela tem outros interesses, né? Ela tem uma questão econômica, tem fundos, tem políticas do governo federal que são mais perenes no tempo, que se alongam. Nas cidades, principalmente nas questões da adaptação, eu não vejo muito como a temporalidade da política mesmo nas cidades pode ser pode ser útil, combina, se adequa aos desafios da adaptação nas cidades. Eu acho que aí a gente teria que pensar mesmo uma coisa de mudança política estrutural, não só mudança de educação, consciência, tudo isso, claro, mas uma mudança política estrutural. A gente está tentando fazer mitigação e adaptação dentro, sem mudar o sistema político-econômico. Na realidade, é isso que está todo mundo tentando fazer. Dentro disso, como eu falei lá no começo, né? Se a gente não mudar o Congresso Nacional, os prefeitos, os presidentes, né? Do jeito que a gente vota, a gente vai continuar tentando, um pouquinho mais de mitigação aqui, um pouquinho de adaptação ali, mas o que a gente precisa é mudar essa coisa estrutural. A pergunta é: da onde vai vir a motivação para fazer essa mudança? Que não vai vir do prefeito iluminado, que amanhã, e que daí vai vir da gente conseguir eleger prefeitos que tenham outras mentalidades, governadores, e aí, por fim. Eu realmente adoraria saber se esse evento que aconteceu agora no Rio Grande do Sul vai mudar a eleição municipal naquele estado. Como vai mudar, se vai mudar ou não, e como vai mudar? Será que os gaúchos vão votar diferente? Vão continuar votando em prefeito negacionista? Não sei. Vamos acompanhar a eleição municipal agora no Rio Grande do Sul com uma lupa para ver, porque infelizmente parece que a gente aprende pela dor e não tem uma dor maior do que passou ali agora. Vai mudar como as pessoas estarão votando? Como a Tatiana falou, assim, entra e sai prefeito, o cara muda tudo, fecha o IBAMA quase, fecha o ICMBio, fecha o Comitê Interministerial, estou falando do governo federal, como um Bolsonaro, ou poderia ser um prefeito. No sistema democrático que a gente vive, a gente está, sim, totalmente vulnerável a essas mudanças políticas. Então, o que a gente pode fazer para nos vacinarmos dessas mudanças políticas? Que a gente já está fazendo, pelo menos no termos do governo federal, é trabalhar e capacitar os servidores públicos sobre mudança do clima. Então, a gente tem trabalhado muito com a ENAP, que é a Escola Nacional de Servidores Públicos, 500 mil cursos sobre mudança do clima, sobre adaptação, porque os servidores são um pouco mais estáveis do que a política. Isso já ajuda a vacinar um pouco. Uma coisa que a ministra Marina tentou, que é criar, e precisamos no Brasil, uma autoridade climática, precisamos de uma instituição robusta que passe o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo, informando a presidência no que tem que ser feito. Temos que criar essas instituições, porque elas são mais perenes, né? Se fosse uma agência, se fosse uma autoridade, mais perene do que a política. Porque, no final,
vai ser essa mudança. E eu não acho que é vontade de mudar individual, minha, sua, porque mudança, falar para o cara mudar é duro. Nós todos aqui, absolutamente conscientes sobre o problema climático, o que que muda no nosso behavior, na nossa atitude, no dia a dia, né? Então, essa é uma mudança estrutural que a gente está querendo pedir para todo mundo fazer, e precisamos todos fazer. Mas se a gente tem que focar em uma mudança, eu diria, é como as pessoas votam. Se é uma mudançazinha, é como elas votam. A gente tem uma eleição municipal chegando agora, acabamos de ter esse desastre ali no Rio Grande do Sul, já tivemos seca, já tivemos uma coisa. Está mudando a política? Esse é o problema, não está mudando a política. A gente continua votando para pessoas que não estão nem aí com esses temas. Então, como é que a gente faz essa ligação? Será que essa dor que está passando vai mudar a política? É a minha esperança, e eu acho que mudança do clima nos obriga a pensar, Tati, longo prazo. Ela obriga a pensar a longo prazo. Os investimentos que a gente precisa são de longo prazo para a indústria, são de longo prazo para o transporte, são de longuíssimo prazo para as cidades. A gente vai ter que repensar a cidade. Mas, de novo, essas mudanças não acontecem assim. A gente construiu cidades. Agora caiu a ficha da mudança do clima nos últimos, eu diria, politicamente no Brasil, por causa do Bolsonaro, que deixou isso berrantemente claro para a sociedade brasileira. Até muito recentemente, as pessoas, os ambientalistas, eram vistos como abraçadores de árvore. Era o contra o desenvolvimento. Então, está caindo a ficha. Estamos no meio dessa transição. Agora, a gente tem que trazer isso para o mundo real das pessoas, falar com quem elege pessoas. E vamos ver aqui no Rio de Janeiro, Tati, como é que vai acontecer a eleição e se políticos, candidatos como você e outros, que têm essa agenda, como é que a população vai responder a esse tipo de desafio. Não tem bala de prata e não tem caminho curto. Graças a Deus vivemos numa democracia e é a partir do voto que a gente vai conseguir mudar. Não tem outro jeito. E eu acompanho as eleições europeias há muitos anos, né? E vocês vão se recordar que no início das eleições europeias, os partidos ecologistas tinham um espaço extraordinário, ganharam uma presença fantástica no Parlamento Europeu. Nas eleições que estão agora se avizinhando, dia 9 de junho, os partidos ecologistas são disparados os maiores derrotados nas eleições europeias. Eles vão perder muito do espaço que eles têm no Parlamento Europeu. É impressionante o enfraquecimento da pauta ambiental na Europa com o avanço da extrema-direita, né? A extrema-direita, ela despreza absolutamente a questão ambiental. A questão ambiental não é tratada, não faz parte da pauta da extrema-direita. E também muita pressão política dos agricultores, em suma, coletes amarelos, todos contra a pauta ambiental. O discurso da extrema-direita é que não, as empresas que voluntariamente têm que enfrentar o desafio, não são governos que devem impor medidas, normas. Então, é como se o debate, não só na França, mas também em outros países, está sendo estigmatizado como a questão ambiental ser uma coisa da esquerda, que é um terrorismo ecológico, apocalipse ecológico. Eu até anotei aqui uma coisa como se fosse uma pauta da esquerda. Isso é uma coisa muito preocupante. E, além disso, nós estamos aí correndo o risco de que, com a possível vitória do Trump, nós vamos ter, muito possivelmente, um enfraquecimento das normas ambientais nos Estados Unidos. Isso parece que isso é dito abertamente em campanha pelo Trump, né? Então, tudo isso se dá num contexto, Ana, eu queria que você mencionasse se vocês têm isso no radar. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise do multilateralismo
que é impressionante, quer dizer, uma crise na ONU sem precedentes. A OMC foi simplesmente destruída, ninguém respeita a OMC. FMI, Banco Mundial, com crise de identidade. Isso, uma pressão conservadora muito significativa, no contexto também daquilo que alguns autores chamam de desocidentalização da geopolítica mundial e o aumento das autocracias no mundo inteiro. Tudo isso conspira contra a pauta ambiental no mundo inteiro, olhando para frente, nos próximos anos. Então, era mais para você comentar isso, quer dizer, nós chegamos talvez na história, a um dos maiores consensos que já se conquistou na humanidade primeiro nos últimos séculos, que é a questão ambiental, mas a incapacidade de dar soluções e de encaminhar soluções é impressionante nesse momento. Como eu queria que você comentasse, se for possível. Eugênio, posso fazer só uma observação complementar a isso que o Otávio está colocando? Muito rapidamente. Além disso, a minha sensação é que China, Índia e outros países asiáticos estão muito mais profundamente envolvidos com a descarbonização das suas economias e têm muito mais consenso interno, inclusive pelo que mostram as pesquisas, nas juventudes desses países, com relação a pautas que se referem à alimentação, a transporte, etc., do que está se revelando no Ocidente. Como você, Ana, tem uma circulação internacional muito grande desde sempre, né? Você dirigiu a Fundação Ford, no IX, o IX tem uma relação muito forte com o mundo asiático. Isso que o Otávio colocou me parece ainda mais forte quando você vê que o mundo asiático parece muito mais coeso com relação à pauta ambiental, por mais que ainda haja investimento em fósseis, etc., do que a gente. O que é um paradoxo extraordinário. É um paradoxo também porque a China, que é uma grande poluidora, está fazendo o dever de casa. A China está avançando muito na questão ambiental. Eu acho que vocês ambos colocaram assim super bem o que está acontecendo. A gente tem participado, como eu falei, eu estou lá coliderando a coisa da Troika, que é Brasil, Azerbaijão e Emirados Árabes, debatendo com todos os países. E eu fui para a China no ano passado, a gente passou bastante tempo lá debatendo com os chineses. Eu acho que algumas coisas. Primeiro, a coisa da eleição na Europa. Eu estava conversando com a Teresa Ribeiro, que é a ministra de Meio Ambiente da Espanha, que é uma boa amiga, e ela agora vai ter eleição, e ela é candidata, e ela, apesar de tudo que você falou assim, eu vou defender a super pauta ambiental, porque temos que fazer essa disputa. Não adianta não fazer a disputa, ela pode até perder, mas tem que fazer a disputa, porque tem que fazer essa disputa política para os países ocidentais democráticos. Como eu falei antes, é necessário que a gente faça essa disputa. Agora, quantos candidatos que a gente vê hoje em dia que traz esse tema no debate político de eleição? Contra a gente vê muito, os Trumps da vida, mas quando que candidatos que a gente viu nos últimos anos que traz a questão ambiental como plataforma de campanha? Responde lá no debate, mas que tenham coragem, porque eles têm medo que vão perder eleitores. Então, a maioria não faz isso. Não quero defender o presidente Lula, mas na campanha do presidente Lula, ele, apesar de todos os opinion polls falar que esse era um tema tabu, que seria um problema, ele trouxe e defendeu o desmatamento zero na campanha dele. Não estou falando que é por causa disso que ele foi eleito, de jeito nenhum, mas se você não pauta na campanha, é muito difícil, depois que você ganha a eleição, de você ter força política para você fazer alguma coisa.
E a minha sensação é que muitos partidos, direita e esquerda, mas muitos da esquerda, principalmente, acha que vai tirar voto esse tema e não coloca nem na pré-campanha. E isso eu acho um erro político, porque a gente não sabe como é que o eleitor... É tanto medo que nem isso eles colocam, então a gente nem sabe se o cara foi eleito ou não foi eleito por causa disso. E vamos ver na Europa, porque pelo menos alguns, se eleitos, com esta pauta, vão ter força, pelo menos para fazer algo nessa pauta. Porque acontece, o cara não fala nada, quando é eleito, vou tentar fazer alguma coisa, mas não tem ali o poder da eleição. Uma coisa que eu acho que foi muito interessante aí com o presidente Biden, e não, críticas, o Jorge já mencionou sobre o IRA, o Inflation Reduction Act, né, todo esse plano sobre clima, quase 400 bilhões de dólares que ele injetou na economia, ele injetou muito desse recurso em estados republicanos. Vamos ver de novo na eleição americana se essa estratégia do presidente Biden vai trazer ou não alguma diferença no debate climático, porque muitos desses investimentos nas novas energias, semicondutores, painel solar, são em estados republicanos. Eles podem até votar por questões de afinidades para o Trump, mas será que essas empresas que estão se beneficiando economicamente dessas medidas do Biden vão deixar o presidente Trump, se eleito, sair do Acordo de Paris? Como eu falei, a gente está nessa transição e a política é o que está mais atrasado, onde a gente está fazendo menos experimento sobre clima e eleições, que eu acho que tem um gap aí, tem uma lacuna imensa da gente pensar nessa interface, e independente de partidos políticos. E, por fim, na política global, eu estava numa reunião outro dia, a gente está vivendo hoje 38 guerras. 38, o mundo, agora, as we speak, né? O que a ONU está fazendo sobre isso? E qual o poder de uma ONU para intervir? Tem uma guerra no coração da Europa. Assim, então, a Europa, a liderança da Europa, seja pela paz, seja pelo meio ambiente, a minha sensação é que acabou essa liderança. E talvez um dos erros foi querer impor um modelo, não estou falando se é bom ou ruim, mas esse modelo não se sustentou na própria Europa, nem nos temas de paz, nem nos temas ambientais, porque eles não estão nem em paz e também não são sustentáveis. Eles têm normas, estão tentando, mas não são sustentáveis. A gente sabe que a Europa não é sustentável, ela tira muitos dos recursos Mas que qual vêm o de outros. modelo que você está falando, Ana? Qual é o modelo? O modelo europeu de consumo, de desenvolvimento, depende de recursos de fora da Europa. Ele é insustentável com a capacidade ambiental europeia. Se não tivesse exportação de minérios de outros países, produção em outros países, de agricultura, a Europa era insustentável. Você não coloca o consumo da Europa na sustentabilidade da Europa. Então, assim, este modelo não é replicável. E eu acho que o mundo começou a perceber um pouco isso. Então, essa liderança interna e externa, ela está, sim, em dúvida. E como o Ricardo falou, acho que tem outros modelos que estão surgindo, não democráticos, por exemplo, na China, em outros países, que estão se colocando, olhando para essa pauta ambiental de uma outra maneira. Não trazendo os temas democráticos, mas trazendo o tema ambiental. Mas, como eu falei, do jeito que o Ocidente está fazendo. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. A Noruega, que a gente acha que é um dos países mais verdes do mundo, continua produzindo petróleo. Então, essa contradição está em todos os países e ela reflete na política. Não tem jeito, pessoal. Não tem caminho curto. Então, acho que, não, respondendo, acho que você pegou, Otávio. Se a gente não politizar o tema ambiental em todos os partidos, para as eleições, em todas as eleições, isso não é um tema ambiental, isso é um tema econômico, isso é um tema social. Quem está morrendo ali não são só árvores no Rio Grande do Sul, são pessoas.
160 pessoas. O gasto é econômico. Então, se as pessoas não entenderem do que a gente está falando, é difícil. Agora, a pergunta é por que que as pessoas ainda não entendem? O que que a gente, né, coletivo aqui, está falhando em poder, e eu acho que é isso. Eu sou uma ambientalista de carteirinha, e eu tenho certeza que todo mundo aqui mas a gente não se coloca nessa posição de sermos, porque é visto como você falou, radical, não é mais radical. Não é radical, mas eles conseguiram nos colocar numa bolha que é duro de sair, realmente duro de sair. Eu acho que é só com conversas como essas, com outros, politizar o tema para a gente mostrar que não é uma questão de radicalismo, é uma questão de sobrevivência. Se as pessoas não entenderam ainda, tem que começar a entender. O que eu quis dizer é que vai ser uma batalha morro acima nos próximos anos a agenda ambiental. Não dá para subestimar esse avanço da extrema-direita no mundo inteiro conspira contra o avanço da pauta ambiental. Isso não é uma coisa de curto prazo, na minha modesta visão. Eu vejo com muita preocupação e concordo com você. Tem que politizar, tem que espraiar esse debate cada vez mais, mas só Mas, terminando para dar que essa é, situação é realmente muito difícil. Otávio, só, desculpa, Eugênio, se você olhar, esqueci o nome da primeira-ministra na Itália, de extrema-direita, ela, Meloni, Melania, Meloni. muito interessante, porque ela abraçou a pauta climática. Ela trouxe isso, ela está lá liderando agora o G7, trouxe isso como prioridade para o G7, foi o primeiro país que deu dinheiro lá para o Loss and Damage na COP28. Então, tem um discurso que ela está absorvendo. Por algum motivo, ela achou que da Ibope ali, dá voto dentro das direitas. Então, a gente começou a ver que tem alguns, agora de extrema direita, não é só de direita, não, de extrema direita, que estão abraçando esse tema, e aí é ainda mais perigoso, é ainda pior ainda, porque confunde tudo ao mesmo tempo, né? Mas de novo, eu adoraria que tivesse assim, uma coisa só sobre clima e política, para a gente um dia poder conversar, porque eu acho que é o coração do que a gente está debatendo aqui. Eu estava ouvindo o final dessa conversa e pensando no seguinte: nós costumamos dizer para situações que prenunciam um desfecho complicado que o gato subiu no telhado. A partir do Rio Grande do Sul, a gente precisa começar a falar que o cavalo subiu no telhado para pensar sobre esse assunto. E eu apenas. O cavalo subiu no telhado e ninguém percebeu, ou pouca gente percebeu. Mas tem um livro que eu li há muito tempo, A Terra Inabitável. Vocês devem se lembrar desse livro do Wallace Wells. Ele dá exatamente esse cenário que a Ana Toni estava falando agora, que a extrema-direita pode capturar, pode sequestrar a agenda da crise, do aquecimento e dos eventos extremos para legitimar conduções autoritárias não democráticas, não discutidas, uma solução policial militarizada. Então, apenas para reforçar, eu não ia fazer esse comentário, mas apenas para reforçar o que a Ana acabou de dizer. Eu não gosto dessa palavra otimismo, pessimismo e tal. Agora, eu constato o seguinte: o Brasil é dos poucos países democráticos que tem um corpo político e administrativo com condições de elaborar algo muito ambicioso com relação aos temas socioambientais no âmbito de uma democracia. Não tem nenhum outro grande país com condições. Os Estados Unidos, o governo Biden é um governo excelente, é um governo mais progressista do que o governo Obama. Muita gente não se dá conta disso, mas com grandes riscos. Então, eu acho que nós precisamos
trabalhar nessa direção, trabalhar buscando consensos, que não significa aniquilar as oposições, aniquilar as divergências, ao contrário, mas nós estamos num momento que nós não podemos perder. E o presidente Lula tem essa característica, ele incorporou a pauta ambiental. Por mais que haja a pauta do petróleo na Amazônia, infraestrutura na Amazônia, que não é aquilo que a gente gostaria, o básico da pauta ambiental está no coração do governo. Isso nos dá uma oportunidade extraordinariamente forte para avançar e para dar essa contribuição, que não é uma contribuição só para o Brasil, mas uma contribuição global. Terminar falando que, apesar das zilhões de contradições deste governo, que obviamente elas existem, o Brasil é uma liderança no debate climático. O presidente Lula é a liderança que todos colocam esperança para ajudar e resolver o tema climático na COP30. Então, apesar de todos os defeitos, ele defende desmatamento zero abertamente. Ele falou na COP de Dubai que precisamos caminhar para acabar com a dependência de petróleo e gás. Ele falou isso empoderou os negociadores de defender ali o transitioning away de fossil fuel. Agora, tem contradições. E lembrar que não adianta só mitigar, adaptar, a gente, estando no governo, é isso que a gente tem que fazer e da melhor maneira possível, é isso que a gente está tentando, mas a gente tem que transformar a economia e a política. Então, a gente vai continuar mitigando e adaptando, mas com o olhar de precisamos fazer essa transformação. E o meu maior medo é o que o Eugênio falou, o potencial uso da direita neste tema, que a gente já vê, e como foi falado, né? Tem países não democráticos que estão trabalhando bem no tema de clima, como a China está fazendo um monte de coisa. Mas usar, porque é a nova guerra, é a guerra contra a mudança do clima. Você usa, é um inimigo, você não precisa nem... É um inimigo que pode estar ali colocado para você ter que fazer coisa. Então, esse é um tema muito importante para os partidos mais progressistas entenderem o que está em jogo. E a sensação é que o tema de clima chegou na política pública, mas não chegou na política. Então, a gente ainda tem que caminhar um pouco para isso. Mas agradecer imensamente aí pela tarde, muitíssimo obrigado para todos e todos, comentários maravilhosos. E no governo a gente para de pensar, né? A gente entra na máquina do fazer e acaba não pensando tanto. Então, esses momentos são muito especiais para a gente voltar aí, pensar, debater, faz bem para o coração também. Obrigada.